Olá, estamos de volta com o deputado federal Índio da Costa, que é vice de José Serra. Deputado, o senhor está lá no Congresso Nacional e a gente vê que são frequentes os casos de lobbies em Brasília feitos por parentes de altos funcionários, né? Altas autoridades do Executivo, do Judiciário e até do Legislativo. É legítimo o filho de uma autoridade fazer lobby? Bom, no caso do filho da Erenice é crime, porque o empresário ele diz que ele vai na casa da Erenice, que é braço direito da Dilma, e na época a Dilma era ministra e que não fazia nada sem a Dilma determinar, tanto fez esse trabalho que acabou virando ministra. Vamos lembrar que foi ela quem fez aquele chamado dossiê dos dados que não são sigilosos, mas que eles disseram que eram sigilosos dos gastos do Fernando Henrique e da dona Ruth Cardoso. Eu estava naquela CPMI, que aliás pediu o indiciamento da Dilma Rousseff por malversação de verba pública. Ela é a primeira danista. E naquela época eu não imaginava que seria candidata a vice-presidente do Brasil e nem que ela seria candidata a presidente do Brasil. Mas a questão do lobby, tem um projeto no Congresso Nacional para regulamentar o lobby. O senhor acha que deveria ser regulamentado, devia ser oficializada a profissão de lobista para evitar episódios nebulosos em que há uma confusão, há uma mistura entre público e privado? Essa palavra lobista é uma palavra já até depreciativa no Brasil, né? A maneira como o Brasil entende. Nos Estados Unidos é entendido de uma forma diferente. Eu acho que regulamentar as relações empresariado, sociedade e Congresso Nacional acho muito importante, até para que fique claro que você não pode ter uma mãe ministra ou uma mãe chefe daquele ministério, logo o primeiro cargo abaixo da ministra, que na época era a Dilma, e ter o filho que também faz parte do governo, porque ele também estava no governo, né, na Agência Nacional, e assinando contratos com empresa privada, recebendo um percentual do que essa empresa privada recebe do governo. É dinheiro público, gente. Isso é crime, isso é caso de Polícia Federal, isso é caso de Ministério Público, isso é caso de Tribunal de Contas da União, é coisa de cadeia. Isso não é um assunto que se diga que deu um jeitinho, um favorzinho, não. É dinheiro público, isso é roubo, isso é crime. Você acha que tinha que ser regulamentada a atividade As relações sociedade brasileira, empresariado e Congresso Nacional e Poder Executivo e tal, eu acho importante que você possa regular, né? Até para que fique claro, porque tem muita gente não entendendo que o que aconteceu foi um crime. Deputado, tem um outro caso, que é o caso da violação de sigilos na Receita Federal. O governo diz o seguinte, olha, não teve motivação política, eleitoral, foi um crime comum. O candidato do PSDB, José Serra, seu companheiro de chapa, sustenta que há motivação eleitoral sim, porque pessoas próximas a mim, Serra, foram alvo de quebra de sigilo. Agora, o Serra suspeitava disso fazia tempo, chegou a falar com o presidente Lula da suspeita dele lá em janeiro e está usando agora, segundo o governo, o caso na eleição, porque ele perdeu a liderança nas pesquisas. Nesse sentido, o Serra também não está fazendo um uso político de um escândalo que é grave, deputado? Engraçado, seu discurso às vezes parece, isso aqui é uma pergunta, né? Diga. Mas parece até o discurso do PT. Eu estou reproduzindo para o senhor a argumentação dele para o senhor poder responder. O Cid Benjamin, em 2002, teve um encontro com o Zé Dirceu em Fortaleza. E o Zé Dirceu disse para ele que estava montando uma máquina que era para gerar boatos, mentiras e chantagear adversários nos bastidores e até aliados. E o Dirceu montou essa máquina. E ela está operando no PT até hoje. Aliás, se a Dilma for eleita, é essa máquina que vai mandar no Brasil. Porque a Dilma é muito menor do que o PT e o Dirceu é poderoso dentro desse grupo que a gente sabe que tem dentro do PT. O que acontece? Essa máquina, ela distorce as informações. Eles mentem, e mentem muito. Então, na hora que você quebra o sigilo de alguém, que é crime, é como se você manda uma carta para alguém, o carteiro abre e lê. A outra informação, no caso específico desse crime privado, de sigilo, é como se pegasse a conta bancária de alguém e descobrisse o número da conta da senha para entrar na conta dos outros. É você pegar no seu imposto de renda quais são as informações que você tem. O endereço da escola da sua filha, o endereço da sua casa onde está a sua mulher enquanto você está trabalhando, se você recebeu alguma herança, qual o valor dessa herança. Que tem toda a sua intimidade ali, que às vezes você não quer dizer nem para o seu vizinho, senão você não está podendo, mas ele quer emprestado, você tem um outro projeto com aquele seu dinheiro, enfim. Como deputado, todos os anos eu entrego meu imposto de renda para o Congresso, é público, está na internet. Agora, eu escolhi a vida pública.
Quem não escolheu a vida pública, está na vida privada, enfim, tem que ter o direito... Tem que ter a proteção. Tem que ter a proteção da lei. Isso serve para todo mundo. E olha, é o maior instrumento de chantagem que tem, entrarem na sua intimidade para te pressionar. Como a filha do Serra não tem nenhum problema, o genro do Serra também não, eles não encontraram o que eles queriam e aí ficaram na dúvida se usariam ou não usariam. O Serra está só argumentando agora, porque só agora é que veio a público realmente que tinham quebrado o sigilo. Mas o argumento que o governo e que a Dilma usa, que é o seguinte, olha, não há provas de que alguém importante do PT mandou se realizar... Pimentel, prefeito de Belo Horizonte, há uma prova foi quem disso? contratou. Ué, quem disse isso foi alguém do PT. O secretário de comunicação do PT, que é deputado federal, foi quem disse isso no blog dele, no Twitter dele. Há uma suspeita de que o Fernando Pimentel contratou um grupo de inteligente que obteve esses dados. Isso é que nem a história do mensalão. Mensalão é o seguinte, não tinha dinheiro, mas todo mundo recebia. Não tinha dinheiro, mas teve gente caçada. Não tinha dinheiro, mas teve ministro caindo. Né? Então, mas o ponto aqui, o senhor é um o deputado ponto federal, objetivo é um democrata. Eu como deputado federal, é? democrata, quero dizer o seguinte, o PT mente muito. Montou uma máquina de mentira no Brasil. E eu, como você e como todo brasileiro, não podemos suportar mentira. Não Aos é preciso 40 a prova, anos, deputado? Não é importante a prova? a prova está mais do que provado. O Lula foi lá, no caso do mensalão, disse que não sabia de nada. Mas na hora que ele foi para a justiça, ele teve que dizer a verdade. E ele teve que concordar com Roberto Jefferson e dizer o seguinte, Roberto Jefferson falou a verdade, eu sabia sim do mensalão, ele me avisou sim do mensalão. Então, é por isso que o Brasil precisa das instituições fortes. Nós temos que fortalecer as instituições, despolitizar as instituições. A Polícia Federal tem que agir como polícia, o Ministério Público agir como Ministério Público, o Tribunal de Contas fazer a fiscalização. O que o presidente Lula quer e o PT querem? Eles não querem democracia, eles querem um Estado totalitário. Quando eles vão para Santa Catarina e dizem que querem extirpar um partido político, sabe o que ele está dizendo? Eu não quero contraditório, eu quero mandar sozinho e eu não quero ter que ouvir deputado, uma outra ala da população que tem, Kennedy, sim, representação e tem voz. O Lula foi profundamente infeliz ao falar que deve ser extirpado o DEM da política brasileira, ou seja, é uma frase que um presidente da República não pode fazer. Mas eu me lembro que o presidente do então PFL, que virou Democratas, o Jorge Bornhausen, ao comentar o mensalão, também falou, olha, o bom desse escândalo, a frase textualmente não é essa, mas nós vamos ficar livres dessa raça por 30 anos. Ali o Lula e o seu partido se igualaram numa crítica que não devia ser feita. Não. O Jorge Bornhausen é um sujeito de bem, um sujeito honrado, um sujeito correto, um sujeito honesto. Mas é correto falar acabar com a raça também? Não equivale ao extirpar? Mais de 50 anos de vida pública, nunca teve um escândalo em torno dele. Mas eu estou falando da frase. Mas a frase... Não, peraí, estamos falando... Sim. Palavras o vento leva, estamos falando dos atos. Um é um partido que montou, institucionalizou no Brasil a corrupção através de uma máquina de corrupção que tirava dinheiro dos nossos impostos para repassar para deputados, para fazer com que os seus projetos, independentemente da consciência dos parlamentares, que tem que representar os eleitores, pudessem passar. Como fizeram o Mensalão 2. Tem o Mensalão 1 e tem o Mensalão 2. Qual é o Mensalão 2? O 2 é muito pior do que o 1, porque o 2 foi a ocupação dos cargos no DENIT, na FUNASA, nos hospitais, nas universidades, em todos os cantos que eles puderam aparelhar, eles aparelharam. E é por isso que você que está em casa tem um mau serviço em muitas áreas do serviço público. Para a gente preservar o contraditório, que é importante. O senhor pegou e falou que o Mensalão 2 é o aparelhamento do Estado, da máquina e tal. O PSDB, quando esteve no poder, teve indicados também para a máquina pública, o Democratas também. Minha pergunta para o senhor, isso não é da política brasileira? O partido não ganha e ocupa a máquina pública? É absolutamente diferente. O que está sendo feito hoje, basta ver a riqueza das campanhas dos candidatos do PT e do PMDB e dos partidos aliados, a ocupação da máquina pública para fins comerciais, para fins financeiros, além de fins políticos. É diferente. Você governa com alianças, mas o Brasil tem que ser servido pelos políticos e pelos partidos. E não os nossos impostos têm que servir político ou servir partido. Isso é um horror, isso nós não faremos, isso o Serra não fez. Quando como prefeito e governador, e quando eu fui secretário de administração, Kennedy, que eu consegui reduzir de 17 para 3 os níveis hierárquicos. Administração da Prefeitura do Rio de Janeiro. Da Prefeitura do Rio de Janeiro, que tem 120 mil servidores ativos, 54 mil aposentados, 14 mil pensionistas, é uma máquina de quase 200 mil pessoas. Essa máquina que eu administrei como secretário,
ela, inclusive, o meu modelo foi copiado por várias prefeituras do Brasil, de todos os partidos. Eu cheguei a ser presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Administração. E o que é interessante ali para dizer? É que nenhum cargo foi ocupado politicamente. E os servidores públicos, eu tinha 300 cargos, no final, quando saí, ficaram 204 cargos, os servidores que indicaram quem era servidor concursado, que foi reconhecido pelo seu concurso público, que ocupou aquele espaço. Então, olha aqui, servidor público é quem se preparou para essa atividade, é quem tem que ser respeitado, tem que ser prestigiado, e no nosso governo com Serra vai ter todo o nosso apoio para trabalhar para a população brasileira. Deputado, a sua indicação para vice do Serra acabou acontecendo após uma série de movimentos políticos, articulações, que resultaram num fracasso, que foi a não escolha lá o Aécio Neves, ex-governador de Minas, se recusou a ser vice do Serra. O senhor é jovem, tem 39 anos. Como o senhor responde à crítica de que o senhor foi uma escolha de última hora, é muito jovem, que não teria peso e experiência para ser candidato a vice-presidente da República? Olha, eu tenho muito orgulho de ser vice-presidente do Serra. Vai ser uma oportunidade enorme cuidar de você, cuidar do Brasil. Dizer que nos meus 40 anos de idade, que faço agora no mês que vem, eu vou dedicar toda a minha energia, todo o meu sangue, todo o meu coração, toda a minha alma para fazer desse Brasil um país melhor, para que as famílias tenham a tranquilidade de viver com segurança, com oportunidade de emprego, com educação. Vamos criar as escolas técnicas para preparar o jovem para o mercado de trabalho, as policlínicas para atender nas especialidades médicas que os postos de saúde não atendem e que os hospitais estão abarrotados e que também não atendem a população. Aqui em São Paulo, foi feito com muito sucesso isso pelo Serra, e a gente vai levar isso para o Brasil. E eu vou ser o primeiro vice da história do Brasil que vai estar ao lado das pessoas, acompanhando, Kennedy, todas as necessidades que as pessoas têm nas suas cidades, nos seus estados. Eu não vou ficar como vice apenas seguindo o que diz a Constituição, que é substituindo o presidente. Deputado, eu estarei ao lado do Serra, ao final aqui. Eu estarei ao lado do Serra, cuidando de você. Nós chegamos ao final, tem um pinga-fogo, peço que você responda rapidamente, em uma, 2 palavras. Michel Temer. Um político experiente. Guilherme Leal. Um empresário competente. Hamilton Assis, vice do Plínio. Saiu do PT, deve ter tido razões para isso. Um filme preferido de Índio da Costa. Ah, são tantos. Eu adoro cinema. Um diretor preferido? Também são tantos. Você tem que fazer perguntas mais fáceis, porque quando a gente gosta, assim, é eclético, é difícil de escolher um. Um ator e uma atriz preferidos? Tem? Ah, tem vários, né? O Robert Redford, achou um espetáculo, uma pessoa... Bom, e atriz, eu podia falar várias aqui, mas eu vou deixar outras de fora, então eu prefiro ficar quieto. Tá bom. Uma música preferida? Quem tem que mais ouviu? Porque tinha muito ritmo, muita melodia. Bela música. E vai direto ao coração. Um cantor e uma cantora preferidos? Bom, cantor, Roberto Carlos. E cantora, a Liza Minnelli. Um ídolo? Meu pai. Um livro? A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Uma frase, um poema, um pensamento do qual o senhor gosta muito, deputado? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Boa. Deputado, quero agradecer a sua entrevista, muito obrigado. Foi uma entrevista curta, porque pelo formato a gente tem que entrevistar todos os vices. Agora fique com o Guilherme Leal, vice na chapa de Marina Silva.